E aí, galerinha, beleza? Pô, vou resolver mais uma questão do Griffiths, tá? Primeiro uma rápida introdução, agora focada em rotacional, tá? Eu já expliquei isso para vocês, lembrando, né? Esse vídeo é uma sequência. Eu fiz uma introdução matemática simples, depois fiz uma questão do Griffiths calculando gradiente, depois divergente, agora rotacional e por último vou resolver a grande questão de todas, que é o grande objetivo, tá? Mais uma vez, se você não tem o Griffiths, não faz nenhuma diferença, o que eu preciso é que vocês entendam a ideia. O livro que a faculdade de vocês use vai dar certo, desde que você tenha aprendido a ideia. No final da solução, depois que todo mundo entender a matemática desse negócio, eu vou tentar explicar teoricamente o que ele significa, como eu já fiz, tá? Então vamos lá, algumas repetições. O operador del é uma entidade matemática, tá? É um vetor. Esse vetor del, essa letrinha pode ser chamada de nabla, ele é a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Lembrando, né, alguns livros chamam isso aqui de IJK, são os vetores unitários. Quando eu escrevo assim, eu coloco na esquerda para não parecer que é a derivada do vetor unitário z em relação a z. Vocês vão perceber que quando eu tenho a função aqui, não tem problema, eu boto aqui na direita que ninguém vai se confundir. Como por exemplo aqui, ó, derivada da componente z da função v em relação a y, aí eu botei na direita, não tem nenhum problema. Então, tá aqui novamente essa entidade matemática chamada de operador del. Beleza? Pessoal, o rotacional, o primeiro vídeo eu expliquei isso, ele é o produto vetorial entre o operador del, que é um vetor, e a função que você está trabalhando, que aqui nós chamamos de v. Lembrando, a diferença do divergente é que esse resultado dá um vetor, por isso é um produto vetorial. Dois vetores se multiplicando, resultando num vetor que a gente chama de rotacional. E aí, pessoal, novamente, né, quando você chega nesse momento aqui da vida acadêmica, você estudou 1 milhão de coisas. Dentre elas, como representar um produto vetorial na forma de um determinante desses daqui, tá? Como é que se faz isso? De novo, se você quiser, você vai num livro, dá uma geral, mas se não quiser, não precisa, né? Você monta da seguinte forma. Primeira linha, os vetores unitários. X, chapéu, Y, chapéu, Z, chapéu ou IJK. Segunda linha, as componentes do operador del. Derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z. Na última linha, você bota as componentes da função que você está trabalhando. A função aqui ela é chamada de v. De novo, no final eu vou dar um exemplo com velocidade, por isso v. Mas o grande objetivo é o nosso próximo vídeo, onde a grandeza vetorial aqui vai ser o campo elétrico, tá? Mas tudo bem, por enquanto é v. Então, o componente x de v, percebam que essa é a coluna x, componente y de v e a componente z de v. Pessoal, tem um determinante aí 3×3, vocês estudaram isso alguma vez na vida, né? Como é que resolve isso? Você repete essa primeira coluna aqui, repete a segunda coluna na sequência e aí você multiplica assim, né? Na diagonal. Vai multiplicar esses três carinhas aí, mais o produto desses três carinhas, mais o produto desses três carinhas, menos o produto desses três, menos o desses três, menos o desses três.
Então vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Quando eu fizer a multiplicação, vai ficar a derivada parcial de VZ em relação a Y, multiplicado pelo unitário x chapéu. Legal? De novo, ó, derivada parcial de Vx em relação a Z vezes Y. E assim por diante, né? A derivada parcial de Vy em relação a x, Z chapéu, menos, quando começa nesse sentido aqui, fica todo mundo menos, coloquei a galera aqui. Pessoal, depois que eu fiz essa conta toda, eu agrupei, ó. Vou botar o x em evidência e vou pegar esses dois valores relativos a x. Ficou derivada parcial Vzy, derivada parcial Vyz. E aí eu fiz a mesma coisa para quem estava com y e para quem estava com z e organizei. Galera, e aí é o seguinte, né? Eu acho que isso aqui é muito fácil de lembrar, né? Eu tenho que fazer um produto vetorial, primeira linha, vetores unitários, segunda linha, componentes do operador del, terceira linha, componentes da função que eu estou calculando rotacional. E aí, pessoal, de novo, né? Se você chegou até esse momento aqui da faculdade, se você sobreviveu até o dia de hoje, eu tenho certeza que você sabe fazer essa conta aqui tranquilo. Só que dá muito trabalho, né? Tem professor que é casquinha e vai obrigar vocês a fazerem isso tudo. Mas tem alguns que são mais tranquilos, eu acho que a maioria, até porque isso aqui é muito aloprado, e essa conta aqui assim, é muito mecânica, né? Obrigar o cara a fazer isso aí por fazer, eu acho sem sentido. Então, eu acredito que muitos professores vão aceitar vocês fazerem isso aqui direto. É impossível, nunca vou decorar isso. Então pronto, então faz pelo determinante mesmo, que isso aqui você com certeza vai lembrar, não tem como não lembrar. Você fez 3 questões disso aqui, você aprendeu, tá? Mas se puder, vem direto para cá, e é isso que eu vou fazer, resolvendo a questão do Griffiths, tá? Eu vou deixar essa cola aqui para vocês lá no topo, vou colocar as questões do livro e aí vou resolver sem perder muito tempo. Lembrando, no final, eu vou tentar traduzir o significado disso, beleza? Vou apagar, daqui a pouco eu volto, só um minutinho. Galera, etapa final, vamos tentar interpretar geometricamente o que é o rotacional. De novo, o nome é muito bom, porque tem a ver com rotação, né? Quanto o vetor roda, quanto o vetor gira em torno do ponto escolhido. Então, olha só, eu peguei uma figura do vídeo anterior, e no vídeo anterior eu tinha falado, ó pessoal, só pela figura aqui você sabe que existe um divergente aí. Um divergente. Se isso fosse um rio, existe uma fonte de água aí embaixo que produz essa divergência. Se você joga pozinho de madeira aqui em cima, você vê o pozinho divergindo. Existe uma divergência positiva aí, porque você percebe, né, as linhas divergindo na figura. O livro, ele tem uma questão bem legal, onde ele dá essa função aqui, que gera isso daqui. E pessoal, se você pegar essa função aqui e fizer a conta, você vai ver que o divergente dela dá 3, ou seja, dá positivo. Legal. Lembrando, eu dei esse exemplo aí da água e tal, mas o nosso objetivo é chegar numa questão de eletromagnetismo daqui a pouco. Isso aqui poderia então ser o campo elétrico, né? Só pelo olhômetro a gente percebe que esse campo elétrico tem divergência positiva. Tudo bem? E aí, pessoal, vem um conceito muito importante para o nosso próximo vídeo. Se você pegar essa função aqui e for calcular o rotacional dela, vai dar 0. Precisava fazer a conta? Não precisava. Você olhando o desenho, você não percebe nenhuma rotação. Você não percebe que esses vetores estão girando em torno de um ponto. Pensa nesse ponto aqui, ó, não tem
rotacional nenhum. E esse conceito vai ser muito importante para a nossa próxima questão. Esse desenho aqui não ficou maravilhoso não, porque essa rotação que vocês estão vendo aí, essa espécie de redemoinho tinha que estar um pouquinho mais inclinada assim para ficar perfeito. Mas tudo bem, vamos lá. De novo, o livro dá essa função aqui. Se eu calcular o divergente dela vai dar zero, tá? Então não existe nenhuma divergência aí, não existe nenhuma fonte aí, não existe um afastamento, tá? E se eu calcular o rotacional aí, existe um rotacional. Como eu disse, meu desenho não está muito maravilhoso, fiz à mão, mas a ideia era que se você pegasse a regra da mão direita, que vocês estudam inclusive lá no ensino médio, né? Regra da mão direita. Em produto vetorial se usa a regra da mão direita para se saber a direção e o sentido do resultado. Então, se eu pegar essa rotação aqui, ó, se o desenho tivesse perfeito, o resultado, o rotacional, daria no sentido positivo de Z. Como eu disse, o livro deu a função. Se vocês fizerem essa conta aí do rotacional, ó, dá positivo no sentido Z, tudo bem? Só olhando aqui essa figura, a gente percebe que existe um rotacional aí, tudo bem? Legal? Tá bom, próximo vídeo a gente vai unir tudo e aí sim a gente tem o grande finale, beleza? Beijo do gordo, até a próxima.